noite de adoração. Esta es una noche de adoración. É o meu e o seu tempo com Deus. Es tu tiempo y mi tiempo con Dios. Em adoração, En adoración, em louvor, en alabanza, em gratidão a Ele. en gratitud a Él. Por tudo que Ele tem feito por mim e por você. Por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Por tudo que está por vir. Por todo lo que está por venir. Quando você vai dar um mergulho no lago, Cuando te vas a sumergir en el lago, quanto mais profundo você mergulha, cuanto más profundo te sumerges, maiores são as suas experiências. más grandes son tus experiencias. Quando nós mergulhamos no Espírito, Cuando nos sumergimos en el Espíritu, nas águas do Espírito, en las aguas del Espíritu, quanto mais fundo nós mergulhamos, cuanto más profundos vamos, mais experiências nós vamos ter com más experiencias vamos a tener con Él, Ele, mais transformação, más transformación, mais vida com Ele. más vida con Él. Nós precisamos Precisamos comenzar a romper com os nossos limites, a romper los límites, ir mais além, ir más allá, ir mais além. ir más allá. Você conhece isso muito bem. Ustedes conocen eso muy bien. Quando nós estávamos adorando, Cuando estábamos adorando, o Senhor me fazia olhar para Ele. el Señor me hacía mirarlo a Él. Meus olhos eram para Ele. Mis ojos eran para Él. E o Senhor falava comigo Y el Señor hablaba conmigo sobre o verdadeiro adorador. sobre el verdadero adorador, Aquele que mergulha, aquel que se sumerge, aquele que se entrega, aquel que se entrega, aquele que não tem limites. aquel que no tiene límites. Oh, aleluia. Acho que eu saí do foco. Saí, não foi? Oh, aleluia. E eu estava me perguntando, Yo me estaba preguntando, por que não ele, ¿por qué no Él, que está de frente, que está ahí adelante, e ele? y Él? Se ele provoca a adoração Si Él es el que provoca la adoración e nós recebemos essa adoração y nosotros recibimos esta adoración daquele que tange a adoração até nós, de aquel que transmite la adoración hasta nosotros, mas o Senhor me mandava olhar para ele. pero el Señor me mandaba a mirarlo a Él. Onde te chama?
Motivo para não adorar você tem. Motivo para no adorar tenés. Teve. Tuviste. Mas uma posição. Pero una posición. Deixa eu ver como eu explico. Déjame ver cómo explico. Mas em algum momento da sua vida, En algún momento de tu vida, você decidiu vos decidiste que a sua vida que tu vida iria dar uma reviravolta. iba a dar vuelta, iba a darse vuelta. E foi neste momento Y fue en ese momento que você permitiu que Deus agisse em você. que permitiste que Dios actuara en vos E através de você. y por medio de vos. E hoje você se transformou. Y hoy te transformaste No verdadeiro adorador. en un verdadero adorador. Mas a posição que o Senhor me mostrou Pero la posición que el Señor me mostró foi esta. fue esta. Quando você se inclinava para trás, Cuando vos te inclinabas hacia atrás, como quem vai voar. como quien va a volar. Fica nela. Fica nela. Quédate en ella. Como quem vai voar. Como Hernan. quien va a volar. Como quem vai voar, Hernan. Como quien va a volar, Hernán. Parece até difícil de crer. Parece hasta difícil de creer. Mas quem vai voar se prepara para voar. Pero quien va a volar se prepara para volar. Em adoração, En adoración. você já está voando. Ya estás volando. A próxima fase El próximo nivel é Ele es Él, que está providenciando. el que está providenciando, proveyendo. Hernan, Hernán, te prepara. prepárate. Tu vai voar Vas a volar muito mais alto más alto do que hoje. que hoy. Você ainda tem voado plano, baixo, Aún has volado muy bajo, mas você vai voar muito alto. pero vas a volar muy alto. Olha para mim, Hernan. Mira para mí, Hernán. Voar alto Volar alto quer dizer mais longe. quiere decir más lejos. Oh, shh. Quando você ouve a palavra limite, Cuando escuchas la palabra límites, o que vem à sua mente? ¿qué es lo que viene en tu mente? Limite, Límites, impedimento, impedimento, uma linha traçada que impede de você passar para a próxima fase. una línea que te impide pasar al siguiente nivel. Podem sentar. Pueden tomar sus asientos. Um lugar, um espaço físico. Un lugar, un espacio físico. Obrigado, irmãos. Gracias, chicos. Os anjos tocam. Los ángeles tocan. Ele vai ter muito trabalho ainda hoje. Oh. E o que é? O que vem a vir, a ser ¿Y qué es lo que va a venir, lo que va a ser? esse impedimento, Este impedimento, esse limite? este límite. Hoje nós vamos falar sobre rompimento. Pero hoy vamos a hablar sobre rompimiento. E começou muito bem Y empezó muy bien com o Hernan. con Hernán. Hernan, Hernán, quando Deus fala, cuando Dios habla, Ele não está criando nada novo. Él no está creando nada nuevo. Ele está confirmando o que já está dentro. Él ya está confirmando lo que está dentro. Vamos lá.
Vamos allá. Eu anotei algumas coisas e eu queria ler. Yo anoté algunas cosas y quería leer. Ele é meu cuidador. Él es mi cuidador. E eu quero começar com essa frase. Y quiero empezar con esta frase. Diz assim que limite Dice así, límites não é o que te impede de chegar a algo. no es lo que te impide llegar a algo. É apenas a linha que te separa da próxima etapa. Es apenas una línea que te separa del siguiente nivel. E quando a gente fala em limite, Y cuando hablamos de límites, muita gente trava. mucha gente se traba. Muita gente fica com medo da próxima estação. Muchas personas tienen miedo del siguiente nivel. Porque elas têm dúvida. Porque tienen dudas, Porque elas se assustam. porque se asustan. Eu volto ou não volto? Yo regreso o Eu no. volto quando? Yo vuelvo cuando. Quando começa a minha vida nova? Cuando empieza mi vida nueva. Mas romper com esses limites Pero romper los límites é alçar um novo voo. es alzar un nuevo vuelo. É estar preparado para o que há de vir. Es estar preparado por lo que está por venir. Você está pronto? ¿Ustedes están listos? Você está pronto ¿Están listos para o que há de vir? para lo que viene? Você está pronto para romper limites? ¿Estás listo para romper los Você está límites? pronto para viver uma nova estação ¿Estás na sua vida? listo para vivir una nueva estación en su vida? Eu trouxe para vocês dois exemplos. Yo traje para ustedes dos ejemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. El primer ejemplo es el ejemplo de Abraham. Abraão deixou a vida dele. Abraham dejó su vida. Abraão deixou os sonhos pessoais, Abraham dejó sueños personales, os seus desejos, sus deseos, e seguiu o desejo e os sonhos de y Deus. siguió los deseos y los sueños de Dios. Porque ele desejava chegar à terra prometida, Porque él deseaba llegar a la tierra prometida, que era a promessa de Deus para ele. que era la promesa de Dios para él. O outro exemplo que eu quero trazer para vocês Otro ejemplo que les quiero traer a ustedes é o exemplo de Moisés. es el ejemplo de Moisés. Deus chamou Moisés Dios llamó a Moisés para ser libertador do povo de para ser Israel. el liberador del pueblo de Israel. E Moisés chegou para Deus e disse: Deus, eu não posso. Y Moisés llegó delante de Dios y le dijo, Dios, no puedo, Eu tenho uma deficiência. tengo una dificultad, Eu não sei falar direito. no sé hablar bien, Eu sou gago. soy tartamudo. Qual é a desculpa que nós temos usado ¿Cuál es la excusa que hemos utilizado con Dios? para que nós não alcemos voo? Para que no alcemos vuelo, Para que nós não passemos para a próxima fase? para que no pasemos al siguiente nivel. Qualquer pessoa Cualquier que persona deseja viver de uma forma significativa que desea vivir de una manera significativa precisa superar os limites. necesita superar los límites, Precisa superar os seus limites. necesita superar sus propios límites. Deus saiu me dando um monte de coisas para falar aqui. Dios me empezó a dar un montón de cosas para decir acá. E eu sabia que eu tenho que correr, porque coisas vão acontecer essa noite. Y yo nesse sé que lugar. tengo que acelerar porque cosas van a suceder en esta noche. E Deus me mostrou a vida de Thomas Edison. Y Dios me mostró la vida de Thomas Edison. Ele é considerado um dos maiores inventores da história. Él es considerado uno de los más grandes inventores de la historia. Ele criou a lâmpada há 145 anos atrás. Él creó el foco hace 145 años atrás, Mas ele era um menino surdo desde os 12 anos de idade. pero era un tipo sordo desde los 12 años de edad. E ele falou duas frases interessantes. Y él dijo dos frases interesantes. A primeira que ele falou: La primera que él habló, nossa maior fraqueza está em desistir. nuestra mayor debilidad está en desistir. O caminho mais certo de vencer El camino más seguro a vencer é tentar mais uma vez. es intentar una vez más. É tentar mais uma Es vez. intentar una vez más. E a segunda frase, Y la segunda frase, ele diz: eu não falhei 10.000 vezes. él dijo, yo no fallé 10.000 veces. Apenas descobri Apenas descubrí 10.000 maneiras que não funcionavam. 10.000 maneras que no estaban funcionando. Ei, queridos, às vezes nós falhamos uma vez Queridos, a veces nos equivocamos una vez e já nós queremos desistir. y ya queremos desistir. Às vezes nós falhamos 3 vezes. A veces 10 fallamos vezes. 3 veces o 10 veces
E nós já achamos que precisamos desistir. y ya nos parece que debemos abandonar. Agora, algum de nós errou 10.000 vezes. Pero alguno de nosotros se equivocó 10.000 veces, Falhou 10.000 vezes. habló 10.000 veces, falló 10.000 veces, Se tornou um sucesso. se volvió un éxito. Até hoje a gente fala nesse homem. Hasta hoy hablamos de este hombre. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Mateus 14. Mateos 14. Eu não posso pregar sem falar de Pedro. Yo no puedo predicar sin hablar de Eu Pedro. não posso pregar sem falar de Yo Pedro. no puedo predicar sin hablar de Pedro. Fala sobre Jesus andando sobre as águas. Hablar sobre Jesús caminando sobre el agua. E eu já contei essa história 10.000 Y vezes yo ya desde que eu conté cheguei aqui. esta historia 10.000 veces desde que llegué acá. E Pedro viu Jesus andando sobre as Y águas. Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua. Ah, acho que é para colocar aqui? Não, acho que não, não? Sim? Não, se quiser. Mateus 14, 28 e 29. Mateos 14, 28 y 29. Pedro disse para Jesus: Pedro le dijo a Jesús, Se és tu, Senhor, si eres tú, Señor, manda-me ir ter contigo por mándame sobre que vaya as águas. hasta ti sobre el agua. Isso é rompimento. Esto es el rompimiento. Isso é ousadia, intrepidez, Esto coragem, es osadía, intrepidez y valentía. determinação. Determinación. Onde já se viu um homem andar sobre as águas? ¿En dónde se vio un hombre caminar sobre el agua? Mas se Jesus andava, Pero si Jesús caminaba, e se Jesus era meu mestre, y si Jesús es mi maestro, e se Jesus era meu modelo, y si Jesús era mi modelo, então se Jesus andava, eu também andava. entonces si Jesús andaba, yo también puedo andar. Foi assim que Pedro pensou. Fue así que Pedro pensó. E Jesus fez: vem. Y Jesús le dijo, vení. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque Jesus, porque Deus ama os atrevidos. Porque Jesús y Dios ama a los atrevidos. Porque Jesus, porque Deus ama os intrépidos, Porque os Jesús, corajosos. porque Dios ama a los intrépidos, a los valientes. Aqueles corajosos Aquellos valientes que enfrentam tudo que enfrentan todo em Deus en Dios para alcançar o seu objetivo. para alcanzar su objetivo. Oh. Gosto de dar sempre o mesmo exemplo. Me encanta dar siempre el mismo ejemplo. Mas não se preocupe. Pero no te preocupes. Vou passar um tempo Voy a pasar un tiempo para novamente dar esses exemplos. Para dar novamente esses exemplos. para dar otra vez estos ejemplos. Às vezes nós começamos a caminhar A veces empezamos a caminar e nós sentimos alguma coisa meio estranha. y sentimos alguna cosa extraña. Vem uns ventos fortes. Vienen los vientos fuertes E a gente olha para a situação, a gente sabe que está chegando no y objetivo. miramos a la situación, pero sabemos que estamos llegando al objetivo. Mas por conta dos ventos fortes, Pero a causa de los vientos fuertes, nós chegamos e dizemos: não era a vontade de Deus. llegamos y decimos no era la voluntad de Não, Dios. eu acho que não era o tempo. Ah, creo que no era el tiempo. Eu acho melhor voltar a esperar o tempo certo. Me parece mejor regresar y esperar el tiempo correcto. Quem foi que falou para você que não era o tempo certo? Foi ¿Quién Deus. fue el que te dijo que no era el tiempo correcto? ¿Fue Dios? Ah, silêncio. Silencio. Ninguém deu glória, né? Aleluia. Nadie dijo gloria ni aleluya. Quando Deus manda, Cuando Dios manda, quando Deus envia, cuando Dios envía, Ele se responsabiliza. Él es el que se responsabiliza. Pode vir o vento que vier. Puede venir el viento que sea. Pedro foi em direção a Jesus. Pedro fue en dirección hacia Jesús E os ventos se levantaram y mais los fortes. vientos se levantaron más fuertes. Porque o vento vem sempre mostrar para nós Porque el viento siempre nos muestra que não há condição da gente andar no sobrenatural. que no hay condición de caminar en lo sobrenatural. Mas há. Pero sí hay. Mas há condição sim. Pero sí está la condición. Superar é a arte de romper os limites da possibilidade. Superar es el arte de romper los límites de la posibilidad. Nós precisamos nos superar. Necesitamos todos superarnos os dias. todos los días. Todos os dias. Todos los días. Quando nós acordamos, Cuando nos despertamos, nós precisamos necesitamos nos superar
superarnos. Pai, hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Padre, hoy voy a ser mejor que ayer. Oh, aleluia. Aleluya. Lá em Marcos capítulo 2, En Marcos capítulo 2, a respeito de Jesus, sobre Jesús, diz que em alguns dias, versículo 1, versículo 1, diz que em alguns dias depois, dice que unos días después entrou outra vez em Cafarnaum entró otra vez en Capernaum e soube que estava em casa. y supo que estaba en casa. E logo se ajuntaram tantos Y después se aglomeraron tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. que ni siquiera en los lugares cerca de las puertas entraban. E anunciava-lhes a palavra. Y anunciaba la palabra. Vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, Vinieron con él paralíticos, trazido por 4, traídos por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, y no pudiéndose acercarse a él a causa de la multitud, descobriram o telhado onde estava. destaparon el techo de en donde él E estaba. fazendo um buraco, baixaram o leito Haciendo un agujero, bajaron ahí la em cama que jazia o paralítico. en donde estaba el paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, Y Jesús, viendo su fe, diga comigo, Jesus, digan conmigo, Jesús, vendo-lhes a fé. viendo su fe, Vamos dizer mais uma vez. E Jesus, vamos a repetir otra vez, Jesús, vendo-lhes a fé. viendo su fe. Você compreende que a fé se vê? ¿Ustedes comprenden que la fe se ve? A fé tem uma forma. La fe tiene una forma. A fé tem uma maneira. La fe tiene una A manera. fé é visível. La fe es visible. É muito fácil se você colocar uma pessoa aqui e outra pessoa Es aqui. muy fácil si pones una persona acá y otra persona acá. Uma pessoa cheia de fé Una persona llena de fe e outra pessoa cheia de dúvida. y otra persona llena de dudas. Quando elas abrirem a boca, você vai saber quem é que tem fé e quem não tem Cuando fé. ellas abran su boca vas a saber quién tiene fe y quién no. Porque você consegue ver quem tem fé e quem não tem fé. Porque logras ver quién tiene fe y A quién no. fé é visível. La fe es visible. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé de quem? Vendo a fé dos 4. Y la Biblia dice que Jesús, viendo la fe de los 4, Disse ao paralítico: le dijo al paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Hijo, perdonado te son tus pecados. O homem não caminhava, El hombre no caminaba, mas ele tinha 4 amigos malucos pero él tenía 4 amigos locos que criam. que por ele. creían por él. Às vezes nós estamos andando com. Nós precisamos nos associar A veces necesitamos asociarnos com quem crê como a gente crê. con quien cree como nosotros creemos, Com pessoas ousadas con personas osadas que estejam dispostas a romper que limites estén dispuestas a romper los em límites Deus en Dios e que juntos nós possamos ir muito mais além do que nós estamos hoje. y que juntos podamos ir más allá de lo que estamos hoy. Ei, motivos de estar triste nós temos. Motivos para estar triste Muchas veces. tenemos muchos. Motivos para estar revoltado, indignado nós temos muitas vezes. Motivos para estar enojados, indignados tenemos muchos No nosso dia a dia. en nuestro día a día. O próprio Jesus falou para nós: El propio Jesús nos dijo a nosotros: No mundo tereis aflições. en el mundo tendrán aflicción. Mas ele não disse: fique emburrado, Pero él nos dijo: quédense enojados, fique de cara feia. quédate con la cara muy fea. Mostre-se entristecido. Mostrate una persona triste. Não, ele disse: se alegre. No, él dijo: alégrense, Se anime. anímense, Porque você é vitorioso comigo. porque sos victorioso conmigo. Eu venci o mundo para você. Yo vencí el mundo para vos. Então você é vitorioso junto comigo. Entonces sos victorioso junto conmigo. Então abra um sorrisão. Entonces abra ahí la sonrisa E diga comigo: eu sou vitorioso. y diga conmigo: yo soy victorioso, Porque Cristo venceu a minha vitória. porque Cristo venció mi victoria. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos falar um pouco mais sobre esses amigos. Vamos a hablar un poco más sobre los amigos. De olho. Aleluia. 4 amigos 4 amigos resolveram levar aquele homem resolvieron llevar a aquel hombre para que ele fosse curado. para que él fuera sanado. Chegaram no ambiente e não tinha espaço para ele entrar. Llegaron en un ambiente donde había lugar para entrar. Eles poderiam desistir? ¿Ellos podrían desistir? Poderiam. Sí que podrían. Não havia espaço.
espaço. no había espacio, Mas não havia impossíveis aos olhos deles. pero no había imposibles a los ojos de ellos. Porque eles sabiam que o Deus do impossível estava naquele Porque lugar. ellos sabían que el Dios del imposible estaba en aquel lugar. E era concorrido para chegar até ele. Y era muy concurrido para llegar hasta él. Mas eles encontraram uma solução. Pero ellos encontraron una solución. Eles certamente pararam a pregação Ellos seguramente detuvieron la prédica e começaram a tirar telha por y telha. empezaron a sacar teja por teja. Telha por telha. Tejas por teja. Muitas vezes nós precisamos tirar telha por Muchas telha. veces necesitamos sacar teja a teja. Se não podemos entrar pela porta, Si no podemos entrar por la puerta, se não podemos pular a janela, si no podemos saltar la ventana, se não podemos dar a volta na casa e entrar por trás, si no podemos rodear la casa y entrar por detrás, mas existe uma solução por cima, pero existe una solución que es por arriba. é telha por telha, Es teja por teja, é telha por telha. teja a teja. Então pare de desistir por qualquer coisa. Entonces deja de desistir por cualquier cosa. Oh, e se for necessário, Y si es necesario, destelhe a casa, mas entre. saca todo el techo de la casa, pero entra. Vá seguramente pegar a sua bênção, Ve a agarrar tu bendición, receber a sua a bênção recibir tu que bendición Deus tem guardado para você. que Dios ha guardado para vos. O que é que lhe estimula a sair de casa para vir para uma igreja hoje? ¿Qué es lo que te anima a salir de tu casa y venir a una iglesia hoy? Receber mais e mais e mais de Deus. Recibir más y más de Dios. Enfrentar situações, Enfrentar situaciones, chegar às vezes cansado, llegar muchas veces cansado, mas determinado a servir, a adorar, a dar o seu melhor. pero determinado a servir, a adorar. E não importa o que se levante Y contra, no importa lo que se levante en contra, você vai. vos vas. A carne não quer ir, La carne no quiere ir, o corpo chama para a cama, el cuerpo te llama a la a cama, alma reclama. el alma reclama. Porque tu vai de novo, de novo, de novo, Par- de novo. ¿Por qué vas otra vez y otra vez? Mas o seu espírito, Pero tu espíritu, que é o que deve mandar no seu corpo e na sua alma, que es nas el que suas debe emoções, mandar en tu cuerpo, tu alma y en tus emociones, ele disse, eu vou, él te dice, yo voy, porque eu sou um adorador, porque yo soy un adorador, verdadeiro adorador. un verdadero adorador. E quando o adorador Y cuando el entra adorador entra na presença de Deus, entra en presencia de na Dios, verdade ele nunca sai. en realidad él nunca sale. Coisas acontecem. Cosas suceden. Aí nós olhamos para essa pessoa, Y miramos hacia estas personas, tipo Hernan, tipo Hernán, e nós vemos coisas acontecendo na vida do y Hernan. vemos cosas sucediendo en la vida de Hernán, E nós dizemos, por que coisas estão acontecendo na vida do Hernan e na minha y não? preguntándonos, ¿por qué suceden cosas en la vida de Hernán y en mi vida no? Diga aleluia. Digan aleluya. Diga, eu me arrependo, pai. Digan, yo me arrepiento, Padre. Para quem leva uma vida de adorador, Para quien lleva una vida de adorador, para quem leva uma vida de servo, para quien lleva una vida de para siervo, quem tem consciência da paternidade, para quien tiene conciencia de la de paternidad, quem é em Deus, de quién es en Dios, filho, filha, hijo o hija, não sai da presença dele. no sale de la presencia de Él. Oh, ele é o cuidador. Él es el cuidador. Deixa eu trazer para você mais um exemplo. Voy a traerles otro ejemplo. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21 En Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, está falando sobre o pedido de Jairo, está hablando sobre el pedido de Jairo. está falando sobre a mulher do fluxo de sangue, Está hablando sobre la mujer del flujo de e sangre. também sobre a ressurreição da filha de Y Jairo. también sobre la resurrección de la hija de Jairo. Aquele homem estava procurando um milagre, Aquel hombre estaba buscando un milagro porque a sua filha estava mal. porque su hija estaba muy mal. Aquele homem era uma autoridade na cidade, Aquel hombre era una autoridad en la ciudad, mas ele entendia que havia uma autoridade maior do que a dele. pero él entendía que había una autoridad mayor a la de él. E ele não podia curar, Y él no podía sanar, mas Jesus podia. pero Jesús sí podía. E ele entendia que Y él entendía se aquela autoridade entrasse em ação, que si aquella autoridad entrara en a acción, filha dele seria curada. su hija sería sanada. E aquele homem buscou Y aquel hombre buscó
aquele que cura. aquel que sana. E Jesus, a Bíblia conta que Jesus saiu com Jairo Y la Biblia cuenta que Jesús salió con em Jairo direção à casa dele. rumbo a su casa E no meio do y caminho, en el medio del camino, ela gosta dessa a pregação. ella le encanta esta predicación. Ele encontrou a mulher do fluxo de sangue Él se encontró con la mujer de flujo de sangre, que não podia estar ali. que no debería estar allí. Ela não podia estar ali. Ella no podía estar ahí. Ela era impura. Ella era impura. Ela podia ser apedrejada. Ella podría ser apedreada. Mas para ela, Pero para ella ela tinha uma esperança. tenía una esperanza E ela precisava romper com os seus limites. y necesitaba romper sus límites. E ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Y él se encuentra a la mujer de flujo de E sangre. Jairo certamente ficou olhando para aquela situação. Y Jairo seguramente se quedó mirando aquella situación. E ele podia dizer, sai da minha frente, Y él você podía está decir, atrapalhando. salí de delante mío, estás estorbando. Minha filha é prioridade. Mi hija es una prioridad. Não. No, Jairo esperou Jairo esperó e se fortaleceu. y se fortaleció Porque ele viu o milagre acontecer à sua frente. porque él vio el milagro suceder delante de él. E porque Jairo viu o milagre acontecer à sua frente. Y porque Jairo vio el milagro suceder delante de él. E porque Jesus deu a ele conselhos para não ouvir os Y incrédulos. porque Jesús le dio a él consejos para no escuchar a los incrédulos. O comunicado, El comunicado, as palavras daqueles homens que vieram até ele, las palabras de aquellos hombres que vinieron hasta él, dizendo que não adiantava levar mais Jesus à casa dele, diciendo que ya no servía llevar a Jesús hasta su casa, porque a filha dele já havia morrido, porque su hija ya se había morido. não fez efeito. No hizo efecto. Aquela mulher do fluxo de sangue Aquella mujer del flujo de sangre era uma morta viva. era una muerta en vida. Então o que seria? Qual seria o problema Entonces, ¿cuál sería el problema de Jesus ressuscitar a filha dele? de que Jesús resucitara su hija? E Jesus falou para aquele homem: fica calmo, que eu vou à sua casa. Y Jesús le dijo a aquel hombre, quédate tranquilo que yo voy hasta tu casa. E a sua filha só dorme. Y tu hija solo está durmiendo. Sabe por que é difícil para nós, às vezes, ¿Sabe por qué es difícil para nosotros muchas veces entender sobre fé e milagres? entender sobre fe y milagros? Porque nós queremos enxergar o natural pelo natural. Porque queremos mirar lo natural siendo natural. Mas não pode se enxergar o sobrenatural com olhos naturais. Pero no se puede mirar lo sobrenatural con ojos naturales. O sobrenatural precisa ser visto com olhos sobrenaturais. Lo sobrenatural necesita ser visto con ojos sobrenaturales. Sabe por que o homem natural não entende as coisas do Espírito? ¿Sabe por qué el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu? Porque esse não nasceu de novo. Porque este no nació de nuevo. E para quem não nasceu de novo, Y para quien no nació de é nuevo, difícil entender essas coisas. es difícil entender estas cosas. Aleluya. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus! Gloria a Dios. Amém, Hernan? Amén, Hernán. Oh, aleluia! Aleluya. Queridos, o que para alguns é loucura, Lo que para algunos es locura, para outros é realização de sonho. para otros es una realización de sueños. Então não se importa se alguém está dizendo que você é louco ou não. Entonces no te importa si alguien te llama de loco o no. Quando Deus falou comigo para eu sair da minha cidade, Cuando Dios habló conmigo para salir de mi ciudad, de um emprego de 17 anos, de un empleo de hace 17 años, um bom emprego, un buen empleo, e eu cheguei para o meu chefe y yo llegué delante de mi jefe e disse: olha, eu quero pedir a demissão. y le dije, mira, quiero renunciar. E ele falou comigo: como assim? Y él me dijo, ¿cómo así? Você está indo para onde? ¿A dónde vas? Eu disse: eu vou estudar a Bíblia Y yo le dije, voy a estudiar la Biblia em Campina Grande. en Campina Grande, otra ciudad. Ele disse: mas você vai fazer uma faculdade e você vai ter um bom emprego? Y él me preguntó, ¿vas a hacer la universidad y vas a tener un buen empleo? Eu disse: não, eu não vou fazer faculdade, eu também não tenho emprego. Y yo le dije, no, no voy a hacer la universidad y tampoco tengo empleo. Eu vou estudar no Instituto Bíblico chamado Rema Voy a estudiar en un centro de entrenamiento bíblico llamado Rema durante 2 anos. por 2 años. E vou me dedicar só a isso. Y me voy a dedicar solamente a eso. E os meus colegas de trabalho me chamavam de louco. Y mis compañeros del trabajo me llamaban de loco. Na verdade, até hoje alguns chamam. En realidad hasta hoy me llaman.
E eu não discordo deles. Y yo a veces estoy de acuerdo con ellos. Hoje até eu já tenho também essa consciência Hasta hoy yo tengo esta conciencia, que eu não sou normal. que no soy normal. E você precisa ter essa consciência também. Y necesitas tener esa conciencia también. Porque quando você fala fé, Porque cuando hablas fe, você não é normal. no sos normal. Quando você ri ao invés de chorar, Cuando você te não é ríes normal. al revés de llorar, no sos normal. Quando você celebra, quando nada acontece, Cuando você não é celebras, normal. cuando nada sucede, no sos normal. Oh, aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Atos 12, versículo 6. Hechos 12, Versículo 6. versículo 6. Em diante. En adelante. Deixa eu ver, pastor. Diz assim. Diz que Pedro dormia na prisão. Dice que Pedro dormía en la cárcel. Olha eu falando de Pedro novamente. Mira, yo hablando de Pedro otra vez. Pedro dormia na prisão. Pedro dormía en la cárcel. No outro dia ele seria executado. Al otro día sería ejecutado. Quem dorme na prisão ¿Quién duerme en la cárcel? está descansando. Está descansando. E diz que o anjo chegou para Pedro Y dice que el ángel llegó delante de Pedro e disse: Olha, Pedro, veste tua roupa, y le dijo, Pedro, vístete, põe tua roupa quente, poné tu ropa caliente, que nós vamos sair daqui. que vamos a salir de acá. E imediatamente as algemas caíram das mãos de Pedro. Inmediatamente las esposas se cayeron de las manos de Pedro. Mas o quê? Las esposas. Tem que correr. Imediatamente as esposas caíram da mão de Pedro. Inmediatamente las esposas se cayeron de las manos de Pedro. E Pedro disse que saiu sem imaginando que era uma visão. Y Pedro dice que salió imaginando que era una visión. O anjo veio trazer a Pedro El ángel le vino a traer a a Pedro libertação diante de uma condenação. la liberación delante de la condenación. A libertação diante de uma condenação. La liberación delante de una condenación. De condenado, De condenado ele passou a livre. pasó a ser libre. Não havia mais condenação na vida de Pedro. Ya no había condenación en la vida de Pedro. Ele era um homem livre. Era un hombre libre. E foi o céu que providenciou essa liberdade Y a fue ele. el cielo que proveyó esta libertad a él. Aleluia. Aleluya. Queridos, Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. déjame decirles una cosa. A persistência, La ele persistência. é o caminho do êxito. É o caminho do êxito. La persistencia es el camino al éxito. Nós não somos aqueles que retrocedem, No somos los que retroceden, mas nós somos aqueles que avançam pero somos los que em avanzan busca da realização dos sonhos de Deus en em búsqueda nós. de la realización de los sueños de Dios en nosotros. Numa maratona, En una maratón, aquele que desiste, aquel que abandona ele não alcança o pódio. no alcanza el podio. Aleluia. Aleluya. E nós estamos em busca do pódio. Y nosotros estamos buscando el podio. O pódio em Cristo. El podio en Cristo. Por isso nós precisamos começar a romper com os nossos limites. Por eso necesitamos empezar a romper los Por límites. isso nós precisamos ir além da marca. Por eso necesitamos ir más allá de la marca. Bill Gates tem uma frase que diz o seguinte: Bill Gates tiene una frase que dice lo siguiente: se você quer chegar si quieres llegar onde a maioria não chega, en donde la mayoría no llega, faça o que a maioria não faz. haz lo que la mayoría no hace. Talvez o que você tem feito até hoje. Tal vez lo que has hecho hasta hoy, Como o irmão se chama? Hernán, Não, outro. Ariel, Ariel, pode, vocês todos podem. todos pueden venir a tocar. É isso, gente. Es eso, gente. É exatamente isso. Es exactamente eso. Nós precisamos estar pronto para ultrapassar a marca. Necesitamos estar listos para pasar la marca. Nós precisamos ter essa consciência Necesitamos tener la conciencia de que chegou o tempo de que llegó el tiempo e já tem passado y ya ha pasado o tempo da gente ir mais adiante. el tiempo de ir más adelante. Fica de pé. Pónganse de pie. Dom bom dom contar abaixo. Irei. Todo nós. Aleluya. Ariel. Ariel, Ariel.
Hernán. Hernan? Pode só dedilhar algo? Dedilhar algo? Dedilhar não tem mais palavra. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos. Cierren sus ojos. Levanta tuas mãos. Levantem sus manos. Adora ao Senhor. Adoren al Señor. Eu estava orando ao Senhor sobre esse culto de hoje. Yo estaba orando al Señor sobre este culto de hoy. E Ele falou comigo Y Él habló conmigo sobre feridas na alma. sobre heridas en el alma. Eu vou explicar para você Yo voy a explicarles a ustedes exatamente sobre isso. exactamente sobre esto. Às vezes nós somos machucados, Muchas veces somos heridos, feridos, e nós não conseguimos y no logramos sair daquela situação. salir de aquella situación. E começamos a alimentar aquela tristeza, aquela angústia dentro de Y nós. empezamos a alimentar la tristeza y angustia dentro de nosotros, Que vira numa raiz de amargura. que se vuelve una raíz de amargura. E a raiz de amargura Y la raíz de amargura nos faz muito mal. nos hace muy mal. É necessário que nós nos livremos dessa raiz de amargura. Es necesario que nos libremos de la raíz de amargura. E para não constranger ninguém, Para no avergonzar a nadie, para não expor ninguém, para no exponer a nadie. Deus jamais iria falar algo comigo que se não existisse. Dios jamás hablaría algo conmigo si no existiera. Eu sei que existem pessoas aqui essa noite Yo sé que existen personas acá en esta noche que estão com feridas na alma, que están con heridas en el alma, que estão com dificuldades de perdoar. que están con dificultad de perdonar. Eu queria que todos levantassem a mão, todos. Yo quisiera que todos levantaran sus manos, Inclusive você incluso vos, que está nessa condição. que está en esta condición. E nós vamos orar. Y vamos a orar. Você precisa tomar um posicionamento esta noite Necesitas tomar una posición en esta na noche, sua vida, en su vida, mudar o quadro dessa situação. cambiar el cuadro de la situación. Porque você precisa entrar no outro nível, Porque necesitas entrar en otro nivel, no nível de adorador. en un nivel de adorador, Nível de adoradora. un nivel de adoradora. Porque a mágoa, a tristeza, Porque la amargura y la a tristeza, ausência de perdão la ausencia del perdón, nos traz muitos prejuízos. nos trae mucho perjuicio. Prejuízo para a alma, Perjuicio para el alma, para o corpo para el cuerpo e para o espírito. y para el espíritu. A ausência de perdão La ausencia de perdón atrapalha a nossa comunhão com Deus. estorba nuestra comunión con Dios. Atrapalha o avanço, o crescimento do nosso espírito. Estorba el avanzar y el crecimiento del espíritu. A ausência de perdão La ausencia de perdón pode trazer muitas doenças no nosso corpo físico puede traer muchas enfermedades en nuestro cuerpo físico e atrapalha as nossas emoções. y estorba nuestras emociones. Oh, levanta tuas mãos. Levanten tus manos.